Olá, boa noite! Quem aqui está vindo pela primeira vez no evento da Atomy? Oh, tem muitas pessoas. Mais uma vez, uma salva de palmas para todos vocês. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Flávia Cano Yamashita. Sou casada com Vanderlei Yamashita. Hoje ele está aqui, tá? Presente. Para quem já conhece a minha história, né, sabe que ele estava lá do outro lado do mundo. Mas eu vou contar um pouquinho também. Sou mãe de 2 lindos filhos, que é o Marcelo e o Tiago. E, no momento, Sharon Rosemaster, da Atomy, com muito orgulho mesmo, cada vez mais feliz de fazer parte dessa empresa. Bom, eu sou brasileira, tá? Nasci no Brasil, mas eu fui morar lá do outro lado do mundo, no Japão, há 19 anos atrás. 19 anos atrás, não, agora já tem mais. Há 22 anos atrás, eu fui morar no Japão, em busca de trabalho, né? Acredito que aqui tem muitas pessoas que devem conhecer alguém que foi trabalhar no Japão, ou alguém aqui, muitas pessoas aqui já devem ter ido trabalhar no Japão também, né? E a gente vai em busca de trabalho. Eu trabalhei muito lá, eu tenho muita gratidão ao Japão, sempre falo isso na minha autoapresentação, porque lá eu consegui, sim, estar vivendo... Ai, desculpa. Estar vivendo e estar cuidando dos meus filhos lá no Japão. Mas é um trabalho muito árduo, né? Quem já foi lá sabe como é a hora de trabalho, né? São muitas horas, é cansativo. E uma coisa que eu pensava muito naquela época é que a gente não tinha um crescimento, né? A gente ficava todos os dias fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, a gente vira um robô lá, né? E eu tinha isso em mim, eu falei, não, eu tenho que fazer algo para o meu crescimento, né? E aí eu busquei várias coisas para estar trabalhando lá no Japão, né? E diversas mesmo. Busquei muitas coisas para ser autônoma lá, como vender doces. Tentei ser modelo também, né? Já falei isso, mas a altura não dá muito certo, né? Então já desisti. Também trabalhei como repórter lá, trabalhei por bastante tempo até, mas também não foi para frente. E o meu último trabalho lá no Japão, antes da Atomy, que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu fazia decorações de festas, né? Então, eu amava fazer decorações de festas, e era um trabalho muito gratificante também, porque eu realizava sonhos de todas as mamães que me procuravam, né? Então, isso, para mim, era muito gostoso. Tá? Porém, depois de 5 anos trabalhando com as decorações de festas, eu me vi num quadro de um cansaço muito grande. Tá? Não era só eu, a minha família também, meu marido está aqui, ó. Porque era muito trabalho. Geralmente, eu imaginava a festa, idealizava tudo na minha mente, e aí eu colocava eles, né, para trabalhar. Então, era bastante trabalho. E a festa, né, eu ter a minha própria empresa de decorações de festas, não me tirou do trabalho de fábrica, que é o mais convencional lá no Japão. Então, eu trabalhava de segunda a sexta na fábrica, e sábado e domingo corria para fazer as festas, porque festa, geralmente, lá no Japão, né, é de final de semana. Então, eu trabalhava todos os dias, não tinha descanso, e eu estava presa em uma renda ativa, que é aquela renda que, se eu não fosse trabalhar, a renda não entra, né? Então, eu tinha muito medo, até na época, de, por exemplo, se nevasse, né, fosse um final de semana que ia cair uma neve, e eu não conseguiria chegar no local, né, ou me atrasasse. Meu Deus, graças a Deus isso nunca aconteceu, mas era um medo que eu tinha na época, porque se eu não entrego a festa, né, além de não receber, ainda talvez tenha um prejuízo aí, né? Então, eu estava nessa renda ativa. E sem progresso financeiro, porque eu já trabalhava, já dava o meu máximo, não tinha mais o que eu fazer, trabalhava muito. E cada vez ficando mais cansada, junto com a minha família, onde vinha a preocupação, né? Então, eu pensei,
Preciso achar uma outra forma, né, de empreendimento. Mas, como eu estava muito cansada, chegou um certo ponto que eu falei para o meu marido, eu vou tirar umas férias. Então, eu vou ficar 2 meses sem marcar decorações e a gente vai descansar um pouco, passear, né, fazer alguma coisa. E o que aconteceu? Logo que eu fiz a minha última decoração, né, que eu iria entrar de férias, eu fui convidada para fazer um skincare. Aqui, quem foi convidado para fazer um skincare? Muitas pessoas, né? Geralmente, a gente inicia aqui, né, fazendo skincare. E eu também fui uma dessas pessoas. Fui convidada para fazer skincare. Amei os produtos da Atomy no primeiro dia. E eu tive muita diferença na minha pele. Eu tenho aqui uma foto, acho que tem, aqui, que é o meu antes e depois da Atomy, né? Então, eu tinha muitas manchinhas, né, de sardinhas, não sei se dá para ver bem na foto. E a textura da pele também, né? Essa textura que a gente vê assim da pele bem lisinha é com os produtos da Atomy. Então, no primeiro dia, eu já vi um grande resultado. Claro que aí tem uma diferença de 1 ano, tá? Do antes e depois. Mas, no primeiro dia, eu já vi que era um produto muito bom. E a pessoa que me apresentou a Atomy, uma coisa que marcou assim, na nossa mente naquele dia, foi que ela falou para mim assim, olha, com esse negócio, né, além de ser produtos muito bons, você pode ganhar até R$500 mil por mês. E ali, como assim, R$500 mil por mês? Será que existe algo? Eu fiquei com aquela dúvida na mente, assim, porque eu tinha a mente tão pequenininha, né, que era só, como fala, CLT, né, e meu empreendimento não conseguia crescer mais que aquilo. Eu falei, como que uma pessoa ganha R$500 mil por mês? Mas, conforme eu fui participando, conforme eu fui estudando sobre a Atomy, eu fui vendo que é muito possível chegar à renda de R$500 mil por mês. Né? E ali, nesse dia, eu tomei a decisão de estar fazendo a Atomy. Né? Não, meu marido ele falou, vamos assinar esse negócio logo, porque eu quero me aposentar. Hoje ele está aposentado aqui. Nesse dia, eu tomei a decisão de não vou mais fazer decorações e eu vou me dedicar nesse novo empreendimento, que eu nem sabia direito o que era. Eu só lembro dos R$500 mil e que o produto era maravilhoso. E aí, a gente começou a estudar e eu fui fazer a minha primeira participação da Academia de Sucesso. Quem aqui ainda não foi na Academia de Sucesso da Atomy? Levanta a mão. Tem algumas pessoas. Bom, então, para vocês, eu já vou deixar o convite, tá? Para dia 26 de julho, anota na agenda aí, não esqueçam, dia 26 de julho vai ser a nossa próxima Academia de Sucesso aqui no Brasil, tá? Que vai ser em São Paulo, e estão todos convidados, porque é o evento que a gente precisa estar presente, tá? Então, eu fiz a minha primeira participação. No caso, está tudo escrito em japonês, porque, né, foi a Academia de Sucesso lá no Japão. E, nesse dia, eu fiquei encantadíssima. Eu tive mais certeza ainda do que eu estava fazendo, porque eu estava no meio de pessoas com o mesmo objetivo que eu, pessoas de sucesso. E, melhor ainda, nesse dia, a minha líder, a minha mentora dentro da Atomy, ela estava fazendo a condecoração dela de Diamante Master. E, quando eu vi aquilo acontecendo, né, um momento assim, maravilhoso na hora da Academia de Sucesso. Eu fiquei maravilhada, e eu falei, eu quero isso para mim também. E eu nem sabia direito o que era Diamante Master, Sales Master e maestrias, mas eu fiquei encantada e eu falei, eu também quero. E aí, logo que terminou a Academia de Sucesso, fui conversar com ela, né, para ela fazer essa orientação de como que eu faço também para estar subindo, né, conquistando essas maestrias dentro da Atomy. E assim ela foi me auxiliando, né, e aí eu caí mesmo de cabeça dentro da Atomy, e mais ou menos 3, 4 meses depois, eu estava lá no palco da Academia de Sucesso do Japão, recebendo a minha primeira maestria de Sales Master. Obrigada.
E como a Satiko explicou aqui maravilhosamente bem, nem sei onde a Satiko está. Ah, aqui. Ela falou, é um negócio que a gente ajuda as pessoas, não é? Então, eu conquistei a maestria de Sales Master, e junto comigo foram mais 2 parceiros. Ali já ajudei mais 2 pessoas, que na foto está ali junto comigo, que é a Sayuri, hoje ela é Sharon Rose Master, e o casal ali, que é o Yamamoto, né? Hoje ele é Diamante Master. E a gente está aí, junto, crescendo dentro da Atomy, né? Então, a gente sempre cresce mais junto com os nossos parceiros. E, aqui. Então, essa data aqui foi dezembro de 2019. Tá? Então, eu conheci a Atomy em 2019, tive essa decisão de trocar empreendimento, né? De parar as decorações, começar com a Atomy. E a minha última festa que eu fiz mesmo para encerrar foi em dezembro de 2019. Tá? Porque quando eu decidi fazer a Atomy, eu ainda tinha uma agenda inteira para cumprir. Então, nesses primeiros 6 meses, eu tinha 3 trabalhos, que era o CLT, a fábrica, as decorações, que eu ainda tinha que cumprir, e a Atomy também. Tá? E aí, quando eu terminei de vendi todas as minhas decorações, tudo, para ficar só com a Atomy, isso foi em dezembro de 2019. E o que aconteceu? Em janeiro de 2020, a pandemia. Né? A Satiko também falou sobre a pandemia aqui. E foi nesse momento que eu agradeci muito a Deus, né? Que eu vi que, assim, nossa, foi Deus que colocou a Atomy na minha vida, de verdade. Porque eu já estava desanimada, né? Aí veio a Atomy e, nossa, quando aconteceu a pandemia, lá no Japão, tudo fechou. Nada podia ficar aberto. E o que aconteceu? Os salões ligavam para as pessoas falando que tem que cancelar. Graças a Deus eu não estava mais, né, em festa, senão estaria num prejuízo total, né, na pandemia. E, do contrário, eu estava na Atomy, que só estava crescendo. A Satiko falou, né? Nem na pandemia para a Atomy. E a gente estava em total crescimento de uma forma que a Atomy não estava conseguindo suprir, né, os produtos na plataforma, porque a venda dos suplementos subiu de uma maneira que não tinha como manter aqueles suplementos lá na plataforma. Todo mundo comprou demais. E aí, quando foi fevereiro de 2020, eu estava me tornando Diamante Master. Tá? Eu estava até já usando máscara. Né? A gente fez um encontro bem pequenininho, só para poder fazer uma condecoração mesmo. E estava me tornando Diamante Master. E, não parando por aí, 4 meses depois, eu me tornei Sharon Rose Master. Tudo isso dentro da pandemia. Então, pandemia ou qualquer outra situação, será que vai atrapalhar a Atomy? Não. Alguém aqui parou de escovar o dente na pandemia? Não, né? Tomar banho? Não, né? E a suplementação? Aumentou, não foi? Então, a Atomy é para todos os momentos. Bom, essa é a minha história de crescimento dentro da Atomy, né? Eu sou muito apaixonada pela empresa. Fiquei no Japão mais 3 anos, né? E aí, logo em seguida, teve o anúncio que iria abrir no Brasil. E a gente começou, então, a trabalhar no Brasil, porque o mercado é totalmente novo, oportunidade muito grande. E ainda é oportunidade muito grande. Esse mês nós fazemos 3 anos, né, de Atomy aqui no Brasil, e ainda tem muito para crescer aqui dentro. Então, o que eu fiz? Lá do Japão, eu vim para o Brasil. Foi uma luta? Foi. Meu marido está aqui para comprovar, né, agora, dessa vez, porque foi muito difícil essa vinda para o Brasil. Mas, como a gente tem objetivo, a gente tem os nossos sonhos, né? Então, a gente tomou essa decisão de se separar, né, por 2 anos. Ele continuou lá, eu vim para cá, para estar crescendo aqui no Brasil e, como a Satiko falou, ajudar muitas pessoas. E o que eu quero estar mostrando para vocês aqui hoje é um evento, né, que a gente fez esse ano, e demonstrar também total gratidão que eu tenho com a Atomy. Tá? Então, quando foi ano passado, o Daniel Docô, que é o nosso gerente, está ali de ladinho ali,
ele anunciou que teria Coreia Tour em 2025. E aí, eu nem sabia direito o que tinha que fazer, como que seria, né? Mas foi mais ou menos em setembro, não lembro o mês que ele anunciou. Mas a única coisa que eu fiz foi ligar para o meu marido lá no Japão, e eu falei para ele, foi em agosto, eu falei para ele, em abril de 2025, eu vou aí. Porque eu vou para a Coreia, eu vou aproveitar e vou buscar você no Japão. E qual que é a frase esse ano da Atomy? Palavras criam realidades. Então, na verdade, eu nem pensei, eu apenas falei. Eu não sabia como que eu ia, eu não sabia se realmente ia dar certo, como que eu ia fazer com o meu filho. E eu só falei para ele, eu vou. E realmente aconteceu, né? Tudo deu muito certo. Foi realmente Deus lá na frente, assim, fazendo tudo certinho para acontecer. E aí, esse ano, em abril, né, nós fomos participar da Coreia Tour. E eu quero compartilhar um pouquinho disso para vocês aqui. Tá? Começando, o primeiro dia que nós fomos lá na Coreia, foi um dia inteiro, né, para conhecer o hotel da Atomy. Né? Então, no início, pareceu um pouquinho, né, que inaugurou esse ano o hotel. Foi incrível. Né? E aí eu trouxe um vídeo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do hotel da Atomy, que é sensacional. E eu quero compartilhar tudo isso aqui com vocês hoje, porque eu quero que vocês também criem essas realidades na mente de vocês e que um dia vocês também possam estar indo lá. Tá ok? Aqui é o hotel da Atomy. Chegando aqui no hotel da Atomy, que foi inaugurado esse ano. Acho que é desde 2022 que está em reforma, né? Vamos virar aqui para mostrar para vocês. Esse foi o quarto, né, que a gente dormiu. E todos os equipamentos dentro do quarto é tudo da Atomy. O purificador, o secador, as meninas lá aparecendo. Esse é o segundo prédio que a gente foi conhecer. E é lindo, fica bem, não sei se é na montanha, mas é no meio de uma floresta mesmo. O nome chama Floresta Songnisan, né? Fica no meio de uma floresta, as árvores são lindas. E logo que a gente entrou nesse prédio, encontramos com a nossa Imperial Master, né? Que é a primeira Imperial da Atomy, que é a Johnson Park. Ela lá. Primeira Imperial da Atomy. E ela é nossa. Agora a gente está em outro lugar aqui. Esse é o segundo andar. Uma sala onde a gente recebeu informações sobre o local, de quando começou a reforma, do porquê o local ser ali. Foi muito bom. Essa foi a recepção que nós tivemos lá no hotel. O jantar, refeitório, um refeitório enorme.
a nossa mentora, a nossa líder Star Master, ao marido. E toda a galera. Primeiro dia. Nosso primeiro dia hoje aqui, finalizando, né, do nosso Coreia Tour. Agora que a gente tá no hotel. E a Atomy nos deu presentinho pro nosso Coreia Tour. Um dos presentinhos, olha aqui. Kit Travel, shampoo, condicionador, sabonete de corpo, creme de corpo, Deep Foam Cleanser para limpeza do rosto. Maravilha esse kit de viagem aqui. Uma blusa porque está friozinho. Então a gente ganhou uma blusa da Atomy. E nosso queridíssimo Oral Care, tudo aqui dentro dessa sacolinha. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. O secador da Atomy, a Cris apresentando pra gente. Close your eyes for a minute. Close your Kit de eyes for a limpeza, né? second. Claro. I won't change my mind. A tampa do vaso é da What does getting Atomy. deep now? What does getting O deep papel now? higiênico Follow também me da around, Atomy. yeah. Can you let me down? A toalha também era da Atomy. Let me down. Yeah, E vários outros produtos. Muita gratidão mesmo pela Atomy proporcionando essa experiência para os empreendedores, que é muito bom. Aqui o hotel fica bem numa montanha, natureza, delícia, a gente tendo contato com os imperiais aqui. Então tá sendo uma experiência fantástica. Hoje foi o primeiro dia. Nós tiramos o dia para conhecer o hotel, que é maravilhoso. E amanhã tem mais. E acredito que será maravilhoso também. Nossa, que incrível. E a comida? Muito bom. A boca chega a estar tudo ardendo de pimenta. Mas é uma delícia. Amanhã tem mais. eyes for a second. I won't change my mind. Aê! Gente, a experiência é realmente muito única. Tem muita gente aqui que estava lá comigo, né? Levanta a mão aí quem estava lá participando do Coreia Tour. Olha, são muitas pessoas. Foi fantástico. Bom, o Coreia Tour foram 5 dias, tá? Então, cada dia tinha lá a sua programação. Nesse dia, depois, nós fomos dormir, né? No quarto. E no dia seguinte, a gente acordou cedinho e nós fomos conhecer a Comar BNH. Hoje, a Satiko, vou falar várias vezes de você. A Satiko Sales Master, ela falou para nós, né, onde é fabricados os produtos da Atomy. É na Comar BNH. Foi muito bom a gente ir lá conhecer, porque nós somos apaixonados pelos produtos, a gente divulga esses produtos. E conhecer a fábrica, né? Ver ali como que é feita toda a fabricação. Dentro lá da fábrica, a gente não podia tirar fotos, né? Então, coloquei a foto aqui do grupo, né? A gente lá. E toda aquela parte que a gente vê no vídeo institucional da empresa, que parece aqueles tambores, né? Com os produtos, é tudo lá dentro. A gente pôde ver isso de pertinho. E quando eu vi aquele monte de tambor, assim, que era com produtos prontos, a única coisa que ficava na minha mente, sabe o que era? Qual será o tambor da ampola azul? Nossa, eu queria só ele para mim. Poder entrar dentro assim, ó. Imagina que maravilha. É o nosso melhor produto, né? Mas tinha vários lá. Então, a gente pôde ver tudo isso de pertinho, foi muito gratificante mesmo. E depois da Comar BNH, nós fomos
conhecer... Opa! Nós fomos conhecer a Atomy, a nossa sede, onde é uma grande realização de sonho mesmo, né? Porque a gente sempre vê essa imagem da entrada da Atomy pelo vídeo institucional. E muitas vezes a gente fica, nossa, parece que é só ali no vídeo que existe, né? Mas a gente chega lá, a gente vê aquela cena, chega a ser emocionante de estar vendo assim de pertinho a nossa sede. E ali tem a nossa foto junto com o Grupo Oasis, né? Lá na entrada, e também no... como fala? Na estante de livros. Aonde tem onde está escrita a nossa filosofia, né? Que é espírito, visão, fé e humildade. Lá, lugar para tirar foto, nossa, não falta. É muito lugar. O que falta, na verdade, é tempo para a gente poder, em todos os lugares, tirar foto e curtir. Eu falo que lá é como se fosse uma Disney da Atomy, assim, porque a gente se diverte muito lá dentro. E tem vários pontos ali que a gente pode estar se divertindo. E eu coloquei o vídeo aqui do escorregador, né? Lá tem um escorregador que a gente vai de um andar para o outro de escorregador. E isso foi fantástico, não foi? Foi muito legal. A gente escorregava, dava vontade de ir de novo, né? Mas tinha que continuar com o trajeto. Aí aqui está o meu videozinho lá caindo, ó. Toda torta. Dá um medinho, tá, gente? É um pouquinho alto. E rápido. Mas esse daqui era um sonho. Eu já tinha visto, né, esse escorregador várias vezes. E é um sonho estar descendo ali. Então, a gente realiza esse sonho lá também. E, depois de conhecer a sede, nós tivemos um momento maravilhoso, que foi o Reaviva, né? Quem já é da Atomy sabe, né, sobre o Reaviva, que é uma conexão de Deus com Deus, que a Atomy também proporciona, foi maravilhoso. E aí depois nós voltamos para o hotel. E no dia seguinte, foi um dia inteiro para a gente conhecer um pouquinho da cultura da Coreia. Foi também sensacional. Eu falo que foi o meu dia de dorama. Porque a gente iniciou com as vestes, né? Nós fomos lá colocar a roupa coreana, que chama hanbok, né? Se eu estiver errada, me corrija. O hanbok. Eu amei. Eu não imaginava que eu ia amar tanto vestir essa roupa, né? Porque eu imaginava, nossa, é tão grandão assim, né? Como será que vai ficar? Mas eu realmente amei. Nós tiramos muitas fotos lá. Fomos num museu muito lindo lá, né, onde tem esse lago, tinha um pouquinho de sakura. E depois nós fomos em outro parque para conhecer um pouquinho da cultura, uns jogos antigos coreanos, né, acredito que é da Coreia. E aí ali tá eu, meu marido, e a nossa mentora, a nossa líder, a Kiko Star Master, lá junto com a gente. O Ronaldo Fenômeno, né, que é o nosso fenômeno aqui da Atomy. E aqui nós todos juntos, né? Tá o Leandro Charon, não sei se dá para ver direitinho? Dá para ver? Tá o Leandro Charon lá junto com a esposa Cris também. Aí, quando eu vejo essa foto, eu lembro daquela frase: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, eu estava ali juntinho com eles, porque eles são mestres dentro da Atomy, e eu quero também, né, estar dentro dessa turma aí. Bom, aí depois desse dia, nós voltamos para o hotel. E no dia seguinte, nós fomos para a Academia de Sucesso. Bom, como eu já mencionei aqui, né, quem quer ter sucesso, a gente tem que estar dentro da onde? Da Academia de Sucesso. E eu, desde aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, que foi há 6 anos atrás, a minha primeira participação da Academia de Sucesso, depois daquele dia, eu nunca faltei a uma academia de sucesso, né? Se eu estou no Japão, eu vou na Academia de Sucesso do Japão. Se eu estou no Brasil, eu vou na Academia de Sucesso do Brasil. E na Coreia, claro, também tinha que participar da Academia de Sucesso lá também. E maravilhoso. Imagina, né, um salão onde cabe 10.000 pessoas, todo mundo ali,
com o mesmo objetivo, aquela mesma energia. E é nesse local que eu falo que a gente vê como a Atomy, ela transforma as pessoas e faz, né? Ela como fala, produz pessoas de sucesso. Porque lá a gente vê muitas pessoas de sucesso mesmo. E a gente vai vendo pelos brochinhos, né? A gente vai, os brochinhos vão crescendo. Aqui a gente tem, aqui no Brasil a gente vê as pessoas que têm os filhotinhos, né? Que é de Auto Sales Master, eu também tenho de Clube dos Líderes. Mas lá a gente vai vendo que os broches vão crescendo de uma forma, não sei nem como cabe aqui nessa parte do blazer. Que aí são as pessoas que realmente estão ganhando muito dentro da Atomy. E lá tem muitas pessoas com esses brochinhos. Aí que a gente vê que, caramba, como a Atomy está ajudando gente nesse mundo inteiro. Porque lá tinha pessoas do mundo inteiro. Eu nem sei de quantos países que tinha lá. Mas é sensacional essa sensação que a gente tem de participar de uma academia de sucesso lá na Coreia. Aí ali tem eu e o meu marido, né, tirando a foto com aquele troféu, que é de Imperial, né, para a gente já firmar que a gente vai pegar aquele troféu, né, que é de Imperial Master. Assim como eu também tirei foto com o nosso pallet, que seria o pallet de Imperial, que tem 5 milhões de reais. Tá? Eu também tirei a fotinha ali naquele mapa mundial que tem lá na Academia de Sucesso, porque cada pontinho daquele em vermelho é um lugar onde a Atomy está. E, como a Satiko falou, né, nós podemos trabalhar em todos esses locais. Então, o mundo ele é nosso. A gente pode alcançar todos esses países. E ali eu tirei uma foto com a Johnson Park, que é a nossa primeira Imperial Master. E olha como é incrível a gente participar desses eventos, né? Porque lá estão as pessoas de sucesso. E lá você vai encontrar com essas pessoas de sucesso. Ali eu estava num corredor que eu estava até meio perdida. Eu não sabia nem onde eu estava. Andando no corredor, quem eu encontro vindo assim de frente comigo? A Imperial. Eu nem sei falar o coreano, mas eu parei ela e eu falei aqui, ó, é foto aqui, vamos tirar uma foto. E aí eu tirei uma foto com ela lá. Nós também tivemos a honra de ter a nossa líder, a Kiko Star Master, com a bandeira do Brasil, nos representando lá na Academia de Sucesso da Coreia. E isso também foi emocionante demais, porque é um sonho, desde o início, é um sonho ver ela lá naquele palco, recebendo o pallet, claro, né? Mas ela já subiu lá, já nos representou. Eu sei que um dia ela também vai estar lá, pegando o pallet dela, mas foi muito emocionante ter ela lá, em cima do palco. E ali, eu e o marido tomando o remorrim, né, com o momento remorrim do evento. E ali na foto não dá para ver muito bem, mas muita gratidão, mais uma vez, ao Daniel Docô, porque eu já participei dessa academia de sucesso há uns 3 anos atrás. E quando eu fui, eu sentei lá atrásão, sabe? Eu vi as pessoas no palco pequenininho. E dessa vez, o Daniel ele conseguiu colocar a gente na primeira fileira. Bom, a gente... gratidão ao Daniel, né? Porque isso é o Daniel, o corporativo da Atomy Brasil, né? Que consegue isso para nós. E ali é onde sentam os imperiais. A gente estava do lado das mesas dos imperiais. Então, foi muito gratificante mesmo participar ali e estar junto com todas essas pessoas. Tá? Então, gente, não esqueçam, tá? Academia de Sucesso, já pega a data, já anota na agenda, e esse dia é a Academia de Sucesso. Não existe nenhum outro tipo de evento que vai atrapalhar a sua ida lá, tá ok? Então, dia 26 de julho, tá? Quero ver todo mundo lá na Academia de Sucesso, ok? E, ai, que maravilhoso isso daqui. Quem já assistiu minha palestra antes sabe que eu sempre falo do alface, porque eu amo alface. Meu filho ele come alface todos os dias, então eu tenho que comprar alface toda semana. É algo que não pode faltar na minha casa. E na Atomy, lá na Coreia, né, aqui no Brasil ainda não temos, tá? Mas lá na Coreia do Sul é possível comprar alface. E a gente monetiza isso lá, né?
com a sua saladinha do dia a dia, você pode estar ganhando uma renda. Aí vai uma dica aqui, gente. Nós ainda não temos alface no Brasil, certo? Não temos. Um dia vamos ter, né? Daniel. Mas, se vocês quiserem ter consumidores consumindo alface da Atomy, é só cadastrar lá na Coreia. Eles vão consumir e a gente vai ganhar ponto aqui no Brasil? Vai! Olha lá. 2.500 pontos. Tá ótimo, com a saladinha. Então, vai a dica aí. Vamos atrás dos coreanos lá na Coreia. E nós visitamos a fazenda da Atomy, né? Que é onde tem a plantação dos alfaces e do morango da Atomy, tá? É uma plantação hidropônica. E como eu amo isso, eu fiquei apaixonada também, né? Todo mundo ficou apaixonado, né? Gente, os alfaces, eles parecem de mentira, de tão perfeito que eles são. Porque lá, como é ambiente climatizado, não sofre, né? Com o clima e tudo, então ele cresce perfeito. E aí o que eu queria fazer lá era o quê? Descer lá, pegar um alface e poder comer inteiro, assim. Era o que eu tive vontade. E aí o que aconteceu? Logo depois eu vi que estava vendendo uma alface da Atomy lá, e eu comprei, é claro. E aí até coloquei o videozinho aqui. Eu comendo alface da Atomy. E adivinha, né? Ele realmente é gostoso. O pessoal comeu junto comigo, né? Eu distribuí para todo mundo lá. E realmente é diferenciado. Ele é muito macio, não tem aquele amargor. Tem alface que tem um amargorzinho no final, né? E esse não tinha. Ele é muito saboroso mesmo, né? É da Atomy. O detergente também é bom. O detergente... Não é para tomar detergente, tá? Limonada com água com gás. Não é para tomar, tá? Bom, mas é natural, né? Então, não fez mal, né? Bom, então, esse foi todas as experiências que eu tive lá no Korea Tour. Foi realmente sensacional. Faz um mês, mais ou menos, que nós chegamos, né? Porque pós-Korea Tour, nós ficamos 7 dias na Coreia e eu fui para o Japão. Como eu falei, eu vou aí para te buscar. E aí eu fui para o Japão para a gente arrumar tudo, né? E nós tivemos 3 semanas lá no Japão, onde também foi maravilhoso, né? Pude reunir meu filho. Algumas pessoas me conhecem, sabem que o meu filho mais velho mora lá no Japão, né? Então pude ter essas 3 semanas junto com ele lá. E aqui está uma foto que representa muito essa nossa viagem, porque foi um dia incrível. Nós fomos da Universal, que eu pude levar todos eles. Meu filho mais velho, aquele bonitão que está ali do meu lado, o marido, meu filho mais novo. E eu pude levá-los à Universal, ter um dia realmente incrível, assim, só passeando, só curtindo de verdade. E junto com os nossos amigos também, podemos ir todos juntos para esse dia. E o que eu quero passar aqui para vocês é que, se há 6 anos atrás, quando eu fui naquele skincare, se eu não tivesse a decisão de fazer a Atomy, nada disso teria acontecido na minha vida. Eu não estaria aqui hoje falando para todos vocês. Eu não teria aposentado o meu marido, que ele trabalhava em fábrica também. Hoje ele está aqui. Então, a Atomy é realmente uma empresa que ela transforma a vida das pessoas, assim como transformou a minha vida, está transformando a vida de muitas pessoas que estão aqui, e também vai transformar a vida de muitos ainda, que nós vamos ajudar a crescer. E, para finalizar aqui, eu sempre gosto de falar sobre a nossa filosofia, tá? Que ela é muito importante. Eu sempre digo para todos, para o seu próprio crescimento, não só dentro da Atomy, mas para o crescimento geral na sua vida, nós temos que entender essa filosofia, porque a gente leva para a vida, tá? Que é o que nós recitamos hoje no início, que é prezar o espírito,
criar a visão, você criar a visão do seu futuro, né? Assim como eu criei, nossa, muitas coisas. Eu vejo que há 5 anos atrás, quando eu comecei na Atomy, eu estava criando na minha mente tudo que eu estou vivendo hoje. E, de fato, acontece. Tá? Não é só apenas algumas palavras que a gente está vendo aqui, mas é algo que, se você realmente acreditar e colocar na sua visão, tá? Tem que visualizar. Você, mesmo que ainda esteja só na sua mente, uma hora você vai ver isso acontecendo ali com seus próprios olhos. E é só acreditar, tá, gente, que acontece. E manter a fé. Sem a fé, não somos nada, temos que ter essa fé. E servir com humildade, que é um dos mais importantes aqui. A gente que quer ser líder, a gente serve a todos. Tá? Se a gente não servir... Se a gente não serve para servir, a gente não serve para ser líder. E a gente vai estar deixando de realizar os nossos sonhos. Tá? Então, esses são os 4 itens da nossa filosofia que eu digo para todos. Coloque isso no coração e você vai ter esse crescimento na sua vida. Tá? E essa frase que eu quis deixar por último, essa frase aqui, eu tirei essa foto lá no Reaviva da Coreia do Sul. Tá? A gente teve esse momento, né, a conexão que a Atomy proporciona para nós com Deus. Foi um evento lindo, assim, a gente acaba refletindo muitas coisas. E aí eu tirei a foto bem rapidinho, então saiu tudo torto, assim, mas é porque o slide estava passando rápido, então eu fui tirando bem rapidinho, mas eu fiz questão de colocar a minha foto mesmo, que eu tirei lá. E aí está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é João 3,16. E o que eu quero passar para vocês com essa frase é que, em tudo na nossa vida, coloca Deus na frente, que Ele vai abrir os caminhos, Ele vai acontecer. Se você tiver essa fé, vai acontecer, mas só com a permissão dele. Acredito que tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi com a permissão dele. E, ao mesmo tempo, se vocês acreditarem na Atomy, assim como eu acreditei há 6 anos atrás, eu tenho certeza que tudo vai mudar na vida de vocês. Essa transformação e todos os sonhos que vocês almejarem, vocês vão conseguir realizar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, ainda não sabe muito sobre a Atomy, pesquisa. Vai lá no site, chama a pessoa que te convidou a vir aqui hoje e conheça mais um pouco da Atomy, assim como eu fiz. E, logo, logo, se vocês tiverem essa decisão, se vocês se dedicarem, vocês vão ver os seus sonhos também se realizando. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe todos vocês e que vocês se tornem, sim, pessoas de muito sucesso. Muito obrigada.